Opa! Bom, o capítulo começa com o Shen dizendo a Jia que eles vão deixar aquilo bem claro e que primeiro sem compromisso e que ela tem as informações dele, então ela sabe que ele tem outras mulheres e não há chance dele se casar com ela, e ela diz que não importa e que o foco deles não está naquele lado das coisas de qualquer forma, e ela começa a tirar o vestido e ela diz que começando agora, e ela chamou o Shen de namorado e que ele é. Em outra hora, o Shen e Belloc estão brindando e Belloc parabeniza o Shen e diz que ele tem outra beleza nas mãos dele, e o Shen pergunta se ele não o chamou ali só para o parabenizar ou chamou, e Belloc diz que o Shen mencionou a família Harriman ontem e eles estão investindo pesadamente em IA, e a figura-chave, Hoffman, é financiada por eles há anos e que há rumores de que os robôs deles estão à beira de alcançar a ciência e que se for verdade, aquilo é um grande problema, mas ninguém sabe a localização exata do laboratório de Belk e que ele usou as conexões da CIA e descobriu recentemente o laboratório deles que estão escondido no navio do cruzeiro marítimo Charm of the Sea, que está navegando pelo mundo sem uma base fixa, e que ele precisa que o Shen embarque naquele navio e pegue o algoritmo de Hoffman, e o Shen diz que tem alguma experiência em computação e que se ele confia nele, e Belloc diz que se as informações dele estiverem corretas, uma das namoradas dele, Li Huanbing, já está a bordo e que é melhor ele ver por si mesmo, e o Shen se pergunta se Huanbing e o que está acontecendo. No dia seguinte, o Shen pergunta a Jia do por que ela quer estar ali também, e ela diz que há uma série de eventos organizados pelo Príncipe Laurus da Bélgica a bordo, e que sem ela, ele teria problemas para entrar, e ela diz para eles irem lá, e que começando o primeiro relacionamento dele em um navio de cruzeiro à vista, e que o cenário talvez seja assim que eles chamam, e ela pergunta se o arranjo perfeito, e o que ele acha, e Huanbing está ali e se pergunta se o Shen, e Huanbing diz querido, e que ele sempre a surpreende das formas mais inesperadas, e o Shen pergunta se Huanbing, e Jia diz que aquela mulher é, e Huanbing pergunta se outra irmã aleatória, e Jia pergunta quem é a irmã, e que é melhor ela se afastar agora, e o Shen explica a missão e o envolvimento de Jia como um bilhete para os eventos, e Huanbing diz que tudo bem, já que ela é um NPC importante, e que ela não vai guardar rancor, e Jia fica irritada com aquilo, e o Shen pergunta qual é o motivo de Huanbing para estar naquele navio, e ela diz que as amostras de perfume exclusivas da Royal foram bem recebidas na Bélgica, e ela foi convidada pelo Príncipe Laurus e ela ouviu dizer que todos a bordo são estrelas em ascensão em sua área, e já irritada diz o Shen, e o Shen diz a Huanbing que ela não pode gostar daquilo, mas ele não pode simplesmente ignorar Jia por agora, e que mais tarde ela pode precisar, e ele fala algo para Huanbing e diz que ela pode ter que se sacrificar um pouco, e Huanbing fica irritada também, e o Shen diz a Jia que o nome dela é Li Huanbing, a namorada dele oficial, e Jia diz que sabe, mas a maneira como ela a humilhou agora não pode ser ignorada, e o Shen diz a Jia para não ser tão emocional, e que eles têm uma missão, e que tal aquilo, e Huanbing lembra de Yurong e diz que usar o método de Yurong realmente faz maravilhas. Em outro lugar, já está trocando de roupa, e ela diz que o primeiro evento é um torneio de poker de caridade, e que o tio Belk preparou uns 3 milhões para eles usarem, e ela diz para eles apenas se divertir, e o Shen diz que não gosta de perder, e que se ele está jogando, ele está ganhando, e ele pensa que está pesquisando sobre Hoffman no caminho para lá, e que ele é incrivelmente secreto, e que a maioria das revelações dele parecem acontecer na própria mente dele, enquanto ele está vivendo à vontade, e que se as informações forem precisas, a maioria das atividades do cruzeiro provavelmente são direcionadas a Hoffman. Em outro momento, um locutor de senhoras e senhores, e que o torneio de poker caridoso de hoje à noite começará oficialmente no 5º andar, e que por favor, dirija-se para lá após a refeição, e que o vencedor hoje não só ganhará o título de embaixador da caridade da Bélgica em 2024, mas também ser reconhecido como Deus do jogo pela Associação Internacional de Jogos de Azar, e um homem diz que seja embaixador da caridade ou Deus do jogo, ambos os títulos são dele, e outro homem diz que aquilo não é garantido, e que eles terão que esperar para ver quem sai no topo, e o Shen pensa que nem todo mundo está ali só por diversão, e que alguns têm claramente agendas ocultas ou histórias únicas, e o Shen diz a Huanbing e Jia que aqueles poucos ali com expressões em comum, e que memorizem o rosto deles, e que ele vai chamar toda a atenção vencendo, e que elas duas colaborem e discussem, e fiquem de olho naqueles que ele mencionou, e Jia diz que é profissional naquilo, e ela pergunta se ela precisa de ajuda, e que deixe isso com ela, e Huanbing diz que quando ela está em movimento, amadores não têm que se envolver com nada, e Jia pergunta quem ela está chamando de amador, e Huanbing diz que uma irmã mais nova ainda é uma irmã mais nova, e que se algo acontecer, a irmã mais velha vai a cobrir, e Jia diz que a deixou sair mais cedo na proa, e que não a chame de irmã
mais nova e o Shen se pergunta se elas poderiam realmente completar aquela missão sem problemas. Uma hora depois, o homem diz ao Shen para ele parar de falar e ele questiona se aquela mão é uma sequência e se 33S e ele pergunta se o Shen acha que pode o assustar e ele diz que de jeito nenhum e o Shen fica calmo e pede desculpa e diz que parece que até os céus estão do lado dele e novamente o Shen tem uma mão de 33S e o homem pergunta como é possível não perder nenhuma vez e ganhar por uma hora inteira e ele diz que com certeza aquilo é trapaça e ele chama pela Alteza e diz que suspeita que o Shen esteja trapaceando, mas ele não tem provas e um outro homem diz que de jeito nenhum e ele questiona se trapacear em um evento organizado pelo príncipe e que aquele cara deve ter um desejo de morte e outro homem diz que aquilo vai ser divertido e ele pergunta se eles lembram da última vez que o príncipe decepou as mãos de alguém e que foi intenso e já diz a Alteza que ele é o namorado dela e que ela jura pela honra dela e que ele não está trapaceando de jeito nenhum e a Alteza diz a Gia que ele quer muito acreditar nela, mas as coisas estão todas bagunçadas e que ele acha que seria melhor se o namorado dela provasse o valor dele e o Shen diz que tudo bem a Gia e que faça o que o príncipe mandou e o príncipe manda revistar ele e uma pessoa diz que se soubesse que elas procurariam assim, ele preferia ter trapaceado de verdade e outro diz que exatamente e que ter uma beleza daquela procurando aquela noite vale muito a pena e uma das mulheres que estava revistando diz à Alteza que o Shen está limpo e o Shen pergunta em pensamento como está as coisas para Huan Bin e ela entende com o olhar dele e ela responde que nenhum sinal do Dr. Hoffman ainda e também não houve nenhum movimento em comum das pessoas que elas estão monitorando e o Shen se pergunta se eles não têm como atrair o médico e que parece que eles precisam deixar as coisas ainda mais animadas e o Shen diz que aquele homem que estava jogando com ele, que o príncipe já o liberou e ele pergunta se eles vão continuar ou não e o homem fica sem saber o que fazer e o Shen com os pés na mesa diz que é tão chato e ele pergunta se não tem mais ninguém ousado o suficiente para jogar com ele e que não diga que eles estão todos com medo dele e um cara loiro chama o Shen de jovem e que é arrogante e outro homem chama o Shen de rebelde e pergunta se ele está procurando confusão e o loiro pensa que interessante e que muito interessante e o cara loiro senta na cadeira e diz que 1 milhão por rodada e que apostas pequenas são chatas e que se eles forem jogar, eles vão jogar alto e ele pergunta se o Shen está de acordo e o outro diz que agora é assim que os adultos jogam e o Shen fala para a distribuidora distribuir as cartas e a distribuidora começa a colocar as cartas na mesa e o Shen pega as cartas dele e ele olha a mão dele e uma mulher atrás de Shen toca no brinco da direita e o homem que também está atrás de Shen bate no charuto dele e o homem do chapéu diz que a sorte não está do lado dele e que um homem inteligente sabe a hora de desistir e que ele vai passar aquela rodada e o loiro diz que então o destino está do lado dele e que então com apenas aquele par de reis ele vai ganhar com certeza e ele diz que vai arrecadar mais de 2 milhões e ele pergunta se o Shen não estava se comportando como um durão antes e se ele ousa chamar e o Shen pergunta se o loiro acha que conhece o destino e o Shen diz a Crowley para travar as cartas e chame o príncipe de novo e o príncipe pergunta e agora e o Shen diz à Alteza que o loiro disse que tem garantia de ganhar e então ele suspeita que o loiro esteja trapaceando e o príncipe diz que revistar é bom, mas e o Shen diz à Alteza que ali está um cheque de 3 milhões de dólares do Banco de Nova York e ali está uma nota promissora de 1 bilhão em dinheiro e que se ele perder, todo aquele dinheiro é do príncipe e ele desaparecerá daquele mundo, mas se ele ganhar, toda vez que o loiro o vê, ele vai se ajoelhar, abaixar a cabeça e lamber os sapatos dele para limpar e o príncipe manda revistar e rapidamente uma das mulheres encontra a carta e o loiro pergunta o que e diz trapaça e que o Shen com certeza está trapaceando e ele questiona como que o 3 de pau que estava na mão de Shen foi parar na dele e ele chama o Shen de mentiroso e diz à Alteza que ele é quem está traindo e o Shen diz que o loiro está falando e que as cartas dele estavam claramente e o Shen mostra um as de copas e o loiro pergunta se um as de copas e como aquilo é possível e ele chama o Shen de trapaceiro e o Shen coloca o sapato dele na mesa e diz para o loiro ajoelhar e lamber e o loiro tremendo diz à Alteza que ele não tem motivo para esconder 3 e o príncipe manda ele ir em frente e lamber e o loiro se ajoelha e choramingando ele lambe o sapato de Shen enquanto todas as pessoas olham e um homem de óculos dá uma risada e o cara de óculos diz que interessante e que muito interessante e ele questiona que truque é aquele e como o Shen está trocando as cartas e ele pensa que como esperado e que a IA ainda não pode substituir completamente os humanos e que então foi assim que a variável foi adicionada e que o efeito é muito melhor e que o código precisa ser alterado daquela forma e o Huan Bin em pensamento diz que então aquele é o Dr. Hoffman e ela olha para o Shen que com o olhar a diz para o seguir e ela diz que deixe com ela. Depois
Depois de um tempo, o Huambing diz que colocou um sensor fora da sala médica e o Shen diz que certo e que eles vão manter aquela posição por enquanto. Já no quarto, o Huambing diz a Jia que daquela vez ela fez algo incrível e ela questiona se o Shen tem que ficar com ela e Jia pergunta o que ela está falando e que foi ela que trocou as cartas para o Shen e que além disso é a primeira vez dela viajando para o exterior com ele. E o Shen pega Huambing e diz a ela que já que a missão ainda não acabou, ele pergunta que tal eles três irem junto e Jia fica vermelha e chocada e Huambing diz querido e Jia diz que de jeito nenhum é o Shen e que aquela é a primeira vez deles atravessando o oceano e o Shen pergunta e se ele insistir e ele joga as duas na cama e ele começa a beijar Jia. Depois de um tempo, algo acontece no navio e o Shen questiona se o navio bateu em algo e nessa hora um gancho se prende no navio e vários sequestradores começam a subir no navio e o de boina vermelha diz para eles se espalharem e trazer todos do navio para o convés e um dos sequestradores entra no quarto de Shen e ele diz para ninguém se mover e o Shen acerta aquele homem e o faz desmaiar ali e o Shen enquanto coloca a roupa ele diz baixo que não é todo dia que um navio de cruzeiro é sequestrado e que eles vão mergulhar naquilo e ver o que realmente está acontecendo e o Shen prende aquele homem dentro de um armário e ele está com a roupa e a arma do sequestrador e ele está levando Huambing e Jia como refém e aquele homem de boina vermelha diz para todos escutarem e que ele tem todas as informações deles e que agora um por um transfere o dinheiro deles para a conta designada e que ele sabe os nomes e os bens deles e que então o homem de boina vermelha pergunta por que aquele cara o Shen não está na lista e o loiro diz que conhece aquele cara e que ele tem muito dinheiro e o cara de boina vermelha atira e diz que chega de falar e o tiro acerta a coxa do loiro e ele grita de dor e o príncipe diz para eles conversarem e que não machuque ninguém e o cara de boina vermelha dá uma coronhada na cara do príncipe e ele diz ao príncipe Lawrence que se ninguém pediu para ele falar, então fique de boca calada e o Shen fica sem entender aquilo e o príncipe apenas fica calado e um dos sequestradores vão até o cara de boina vermelha e diz que um dos quartos foi aberto, mas não havia ninguém dentro e que parece que é um especial sensor instalado e o Shen pensa que o sensor que o homem configurou funcionou e que o Dr. Hoffman o encontrou e escapou antes do tempo e o cara de boina vermelha diz que interessante e pergunta se tentando fugir daquele navio e ele manda procurar em todo lugar e todos os sequestradores dizem sim senhor e o cara de boina vermelha pega uma das mulheres que estava com o príncipe e ele diz ao príncipe que manter uma beleza ao lado dele é um desperdício e que eles vão jogar um jogo e ele diz para entregar o Shen e ele deixa aquelas duas irem, caso contrário, e o príncipe diz que ele realmente não sabe onde ele está e que ele tem que acreditar nele e o cara de boina vermelha atira na mulher e ele pergunta se ele acredita e que sem chance e uma pessoa diz que alguém foi morto e Jia pergunta ao Shen o que elas farão e que eles e Huambing diz que se eles encontrarem um médico vão matá-lo de frustração e o Shen diz que então é isso e que ele acha que descobriu o que está acontecendo e ele diz para elas continuarem assistindo. Depois de um tempo, um sequestrador diz ao chefe que eles encontraram e que ele estava vagando no porão de carga mais baixo e ele pergunta se ele não parece um pouco desequilibrado e o Dr. Hoffman diz que é ali e que deveria ser assim e depois assim e que sim e que é isso e o príncipe pergunta se ele viu e que ele nem conhece aquele cara e o cara de boina vermelha pergunta se ele é o Shen e o Dr. Hoffman diz que não haverá problemas e que só mais um último passo e ele deve e o cara de boina vermelha diz que se ele não quer morrer é para ele transferir o dinheiro agora e o Dr. ri e chama eles de idiota e que idiotas não conseguem entender aquilo e o cara de boina vermelha esfaqueia o doutor e ele pergunta o que é com aquele lunático e ele elimina o doutor e ele diz que está perdendo o tempo dele e que o corpo está bem ali e as impressões digitais e as varreduras de retina estão intactas e que eles resolverão aquilo depois e ele manda todos se apressarem e transferir o dinheiro e ele pergunta se eles querem o dinheiro deles ou a vida e que decidam e em poucos minutos passageiros aterrorizados transferem freneticamente o dinheiro deles para salvar a vida deles e nessa hora o Shen diz que não consegue mais se conter e ele pula em Huambing e diz que os chineses e que eles cheiram tão bem e Huambing pergunta ao Shen o que está acontecendo com ele e o cara de boina vermelha pergunta o que ele está fazendo e ele aponta a arma e pergunta no que ele está pensando numa hora daquelas e ele chama o Shen de pirralho e manda ele levantar e ir trabalhar e o Shen tira a balaclava e ele questiona se pirralho e por que ele não o chama de Shen e ele revela o rosto e o cara de boina vermelha diz que então é ele e ele diz que espere um segundo e ele questiona se aquele cara é o Shen então agora mesmo e o Shen diz que antes alguém que foi confundido com ele foi morto ali e que estranho e de repente ele desapareceu e o cara de boina vermelha pergunta para onde o corpo foi e se alguém deles o viu agora e o príncipe fica chocado com aquilo e o Shen diz para eles irem lá e
que eles vão parar com aquilo de uma vez, e o Shen pergunta se a Alteza, Príncipe Laurent, se ele não está pronto para acabar com aquela apresentação dupla, e Huaming já em pensamentos pergunta o que, e se então aquilo foi uma atuação do Príncipe Laurent, e o Shen o encara enquanto todos ficam em silêncio, e o príncipe pergunta o que, e se ele fazendo um papel duplo, e que bobagem, e o cara de boina vermelha diz que chega de papo furado, e ele questiona se o Shen quer morrer, e o Shen rapidamente o ataca e deixa o cara de boina vermelha jogado no chão, e o Shen diz à Alteza que, para ser honesto, no momento em que ele viu aqueles mercenários, ele sentiu que algo estava estranho, e que o navio de cruzeiro saiu da América há poucas horas, e ainda estava no Caribe, e mesmo que houvesse piratas, eles estariam no Mar Vermelho ou perto da Somália, afinal, eles não estão no século 17, e o príncipe fica em silêncio, e o Shen diz que se eles fossem ladrões que soubessem o nome e o patrimônio líquido de todos, logicamente por eficiência e segurança, eles exigiriam transferência em ordem de riqueza, dos mais ricos primeiro, como a Alteza, mas eles estão obcecados na ausência daquele Shen da lista, o que por si só parece muito estranho, e o que é mais estranho é que o Shen não tem nenhuma ligação com a Alteza, e o Shen pergunta do porquê ele o esconderia e projeteria, porque arriscaria a vida de duas mulheres só para manter seu paradeiro em segredo, e que na verdade é bem simples, não há necessidade de lógica ali, e que aqueles dois pontos ilógicos existem apenas como um teste para o Dr. Hoffman, e o príncipe fica em silêncio, e o Shen diz que isso é para verificar o sistema semelhante à IA do médico, que pode prever as ações de alguém com horas ou até dias de antecedência, e que além disso, pelo som dos tiros, fica claro que as balas foram trocadas, afinal aquilo é só encenação, e os mercenários suando perguntam o que o Shen acabou de dizer, e o Shen diz que parece que eles também não têm noção, e o Shen diz que suspeitou das identidades deles por um tempo, mas agora ele entende, e que eles são as toupeiras do príncipe, plantados entre o pessoal armado, e que provavelmente foram eles que trocaram as balas, e o Shen pergunta se ele está certo, e que a maioria dos convidados da Alteza são figuras de alto perfil, e que se um tiroteio de verdade ocorresse, seria um grande problema, e o homem diz que é absurdo, e que eles acabaram de ver pessoas morrendo, e o outro diz que exatamente, e que ele não acredita que a Alteza se juntaria aos ladrões para roubar o dinheiro deles, e o Shen pergunta se eles querem provas, e ele questiona se a maior prova não está bem ali, e o Shen pergunta se a jovem no convés, se ela não vai se levantar, ou ele deve carregá-la, e ela se levanta, e o loiro diz que diabos, e que ele levou um tiro, e pensou que ia morrer, mas foi falso, e o homem de chapéu pergunta por que a Alteza roubaria o dinheiro deles, e que os deu uma explicação lógica, e o Shen já o disse, e que é apenas um teste para o algoritmo do Dr. Hoffman, e que ele não tem interesse nas pequenas fortunas deles, e o Shen pega um celular que estava na mão de um cara, e o Shen disse que não estava muito longe da verdade, e que o primeiro passo daquela peça foi criar um cenário extremo para testar o algoritmo do médico. O segundo passo, independentemente dos resultados, foi que a Alteza levasse o médico embora, enquanto o pessoal armado apreendeu todos os bens dele, e o Shen diz à Alteza que todas as provas estão ali, e que agora explique tudo à guarda costeira, e o príncipe pergunta o que, e se guarda costeira, e Jia diz que já entrou em contato com a guarda costeira, e que eles chegarão ali em breve, e o príncipe diz que bem, e que acha que é isso, e que parece que o ato acabou, e o Shen diz que agora ele só precisa do Dr. Hoffman, e que o traga para fora, e o príncipe diz que certo, e que libere o Dr. Hoffman, e um dos mercenários diz que Charlie estava segurando o médico mais cedo, e ele desespera e pergunta onde ele está, e o Shen diz que lá, e o príncipe fala que aquele cara pegou o Dr. Hoffman e foi embora, e o Shen se pergunta se aquilo fazia parte do plano do príncipe, e que parece que não, e se será que o príncipe também foi usado, e enquanto ele observa no binóculo, ele se pergunta quem poderia estar por trás daquilo, e um cara na lancha está fugindo com o Dr. Hoffman, e o Shen pensa que os propagadores, e que devem ser eles, e que se for alguém enviado pela família Harem para levar o doutor, então a missão do Sr. Belk é um fracasso, e se o algoritmo de IA do doutor cair nas mãos deles, será perigoso, e o Shen diz ao propagador 71 para ele não comemorar muito cedo, e que ele vai o caçar. Então uma hora depois, o Shen pergunta a Jia que cara mal-humorada é aquela, e ela pergunta que antes, do porquê ele se atacou em cima de Huaming e não nela, e qual o significado daquilo, e o Shen pergunta o que, e o Shen a pega e a puxa para perto, e pergunta se era isso que ela queria, e ela diz que ele, e ele diz que é o ladrão ali, e então, agora ele vai fazer uma busca corporal nela, e o Huaming diz ao Shen que então ela é a guarda costeira, e que é para ele entregar a arma dele para ela, e eles começam a se divertir ali, e o mercenário de antes ficou esquecido ali no canto vendo tudo. Algumas horas depois, já enquanto olha o celular, diz ao Shen que eles têm notícias, e que 71 mudou de lancha para helicóptero, e eles provavelmente estão voando para a Flórida agora, e o Shen a agarra, e já diz que eles precisam resgatar o médico, e o Shen diz que certo, e que já que esse é o caso, o deixa
deixa dar um pouco de força primeiro, e o Huambing acorda sem entender nada, e o Shen sobe em cima de Jia, e eles se divertem de novo. Meio dia depois, em um aeroporto da Flórida, o Shen e Jia rastrearam o 71, e o Huambing não pode se juntar a eles devido a outros assuntos, e Mafel, um dos informantes de Jia e o antigo admirador, chama Jia de querida, e que finalmente ele pode a ver de novo, e ele diz para eles entrarem no carro, e enquanto Jia e o Shen entram no carro, Mafel diz a Jia que ela está perfeita sentada ali, e o Shen diz a Jia para esperar, e ele questiona se Mafel está falando sério quando bebe e dirige, e se isso não é um problema, e Jia diz que aquilo é a Flórida, e que o Shen vai se acostumar, e ela questiona a Mafel aonde fica o local exato que ela pediu, e ele diz que está no bolso dele, e quando aquelas pessoas o ligaram mais cedo, ele anotou, e ele começa a procurar no bolso, e ele se pergunta onde está a nota escrita, e ele diz que droga, e que ele correu para ver ela e esqueceu, e ele diz foda, e diz que vai voltar e pegar, e ele acelera e vai com tudo pela rua. Após um tempo, eles são parados pela polícia, e Mafel diz que não viu o amor dele há anos, e se eles entendem como ele se sente, e o policial pede a habilitação dele, e ele chorando pergunta se os policiais separariam um casal de amantes assim, e o policial pede habilitação, e tanto o Shen e Jia ficam envergonhados disso, e Jia diz ao Shen que é aquele cara, e que ela aposta que a habilitação dele já foi revogada, e o Shen fica em silêncio, e o Shen mostra a identidade dele do FBI, e diz que eles estão em uma missão classificada, e os detalhes não exigem explicações, e o policial diz que entende, e que ele pede desculpa pela perturbação, e o Shen pergunta a Jia se eles podem confiar nele, e ela fala que ele é confiável quando é importante, e Mafel em lágrimas diz que é a querida dele, e que ele não esperava que um menino bonito do FBI roubasse o coração dela, e Jia o chuta para dentro do carro, e diz para ele parar de falar bobagem, e que eles vão lá. Já em outro lugar, Mafel diz a Jia para ela olhar o cantil dele, e que todas aquelas flores lindas são para ela, e pede para ela esperar por ele, e o Shen diz que o amigo dela informante tem uma personalidade enorme, e ela diz que há um século a família dele imigrou da Itália para lá, e fizeram uma riqueza com golpes elaborados, e nos últimos 100 anos usaram o dinheiro para se abranger por todos os setores da Flórida, e que a rede de inteligência dele ali é de primeira linha, e Mafel volta em lágrima e diz foda, e que ele escreveu tudo tão claramente, mas porque ele não consegue entender, e ele diz que deveria estar bêbado, e ele pergunta a Jia o que eles farão, e ele pede para Jia o perdoar, e o Shen pergunta se ele não pode simplesmente ligar para a pessoa que o deu a informação, e perguntar de novo, e Mafel diz que sim, e que ele ainda pode ligar para eles, e Mafel diz caramba, e que o Shen é um gênio, e Mafel começa a ligar, só que o celular apenas fica tocando, e do outro lado, tanto um homem ou uma mulher foram de Vasco, e o 71 pede desculpa, e que regras são regras, e o 71 eliminou as pessoas que Mafel tinha ligado, e Mafel pergunta o que está acontecendo com o Henry, e que ele nunca deixou de atender as ligações dele, e o Shen se questiona se será que algo aconteceu com ele, e se eles devem ir procurá-lo, e Mafel diz que Henry é um informante, e ele morou em motéis aleatórios há anos, sem endereço fixo, e ele sempre entra em contato com ele por telefone, e Mafel se joga nas pernas da Jia, e pergunta o que eles vão fazer, e ele diz para Jia o guiar, e ele passa a mão na bunda da Jia, e ela o joga no chão, e começa a pisotear, e ela diz para ele não experimentar a sorte, e ele fica feliz com aquilo, e Mafel diz que espera, e que ele acabou de lembrar, e Jia fica sem entender, e ele diz que Henry tem um jacaré de estimação, e Jia irritada diz que ele realmente precisa parar de beber, e o Shen pergunta, e o jacaré? E Mafel diz que o nome daquele jacaré é Aiken, e ela não é um jacaré comum, e em algum momento ela pegou uma faca na cabeça e ganhou inteligência, e Aiken é mais rápida e inteligente que um cachorro, ainda mais inteligente que o dono dela, Henry, e que se eles a encontrarem, com certeza eles encontrarão o informante e o médico, e o Shen diz que certo, e ele questiona onde aquele jacaré está, e Mafel cai no chão em silêncio e aponta para trás, e ele pede desculpa e diz que talvez ele deve parar de beber, e ele diz que eles vão parar para tomar um café primeiro, e Jia suspira, e enquanto eles vão andando, o Shen pensa que aquele cara realmente não é confiável, e de dentro de uma moita, dois olhos brilhantes estão à espreita, e Aiken sai da moita, e Mafel grita dizendo Aiken, e ele pergunta a Aiken do porquê ela está ali, e onde está o Henry, e Aiken começa a se virar, e ele diz para Aiken o dizer rápido, e ele pergunta para onde foi aquele gordo idiota do Henry, e o Shen em pensamento se pergunta se ganhou inteligência, e que na sinceridade ele não vê isso de forma alguma, e ele pergunta o que e o que é aquilo, e o Shen pega uma mini câmera e diz que então foi aquilo que aconteceu, e então os três viram, e na gravação Henry pergunta à mulher o que ela acha e se é muito melhor que o marido dela, e ambos ficam sem saber o que dizer naquela parte da gravação, e Henry começa a pegar a mulher, e Jia questiona o Shen se ele também gosta daquele
aquele tipo de coisa. E o Shen diz para ela olhar com atenção e que alguém está vindo pelos fundos. E ele dá um zoom. E na gravação, o 71 chega apontando a arma para Henry e a mulher. E o 71 pede desculpa e que ele só está seguindo as regras. E já diz propagador 71. E Matthew diz que é aquela pessoa e que ele matou Henry. E o Shen pensa que Henry escondeu o Wake no armário filmando a brincadeira, mas acidentalmente gravou o próprio assassinato em vídeo. E o Shen diz para eles olharem com atenção naquela parte. E o 71 mexe no relógio dele. E Gia pergunta se há uma pista. E o Shen diz que o relógio banana está conectado à internet e que eles podem verificar o back-end para ver quem clicou nele durante aquele tempo, mas a localização. E Matthew diz que quanto à localização, ele diz que Aiken deve saber, e ele diz certo, e pede para Aiken levar eles até o Henry. Após um tempo, eles chegam lá, e Matthew diz que nunca pensou que Henry estaria tão perto dele, e o Shen liga para a pequena Alteza, e diz que precisa da ajuda dela, e ele pede para ela hackear os servidores da Banana Corporação, e descubra quem clicou em um relógio banana naquele local e horário, e ela pergunta o que, e se ele quer que ela hackeie a Banana Corporação, e ela toda animada diz Banana Corporação, e que interessante, e que ela está ansiosa para experimentar, e o Shen fica em silêncio. Então eles entram na casa, e Gia diz que como esperado de um profissional, e que não deixou nenhuma pista útil, e o Shen diz que agora eles só podem esperar pela ajuda da querida irmã, e Gia irritada diz que de novo com a coisa de irmã, e o Shen fica sem saber o que responder, e do lado de fora, Matthew está chorando com Aiken no colo, e ele diz pobre Henry, e que ele provavelmente achou que morreria feliz, e Aiken também está triste. 20 minutos depois, a pequena Alteza diz que entendeu, e que é Alexander Spring, e que a última vez que o relógio foi clicado estava lá, e o Shen diz para eles colocarem o papo em dia, e Matthew pede desculpa, mas ele precisa dar ao Henry um enterro adequado, e Gia diz que entende, e agradece pela ajuda dele, e Matthew diz minha querida, e que o coração partido dele precisa do conforto do amor, e na hora que ele abre os olhos, ele nota que o Shen e Gia foram embora com o carro dele, e ele grita dizendo que o carro dele. Depois de um tempo, Gia diz que é um dos pontos de mergulho mais populares da Flórida, mas a profundidade ali não é tão grande, e ela pergunta ao Shen como eles podem procurar naquele lugar, e o Shen diz para ela olhar, e ela pergunta se ele trouxe Aiken, e que ela nem reparou, e o Shen pergunta se Aiken também quer vingar o dono dela, e ele diz para eles irem, e pede para ela os ajudarem, e ela fica toda feliz abanando o rabo, e o Shen diz que o 71 trouxe o médico para ali para evitar ser rastreado, e que aquele lugar tem hotéis subaquáticos, onde a única maneira de entrar nos quartos é por mergulho, e ele questiona Gia qual o melhor disfarce ali, e ele diz jacarés, e Gia diz que faz sentido, e ele coloca Aiken no chão, e pergunta se ela lembra da aparência da pessoa que matou o dono dela, e que se ela se lembra, o encontre para eles, e ela mergulha na água, e começa a caçar, e já enquanto se troca diz que aquela cinta de peito é muito apertada, e ela pergunta se ali não tem um tamanho maior, e ela pede para o Shen a ajudar, e o Shen enquanto está ajudando, ela diz para ele não tocar ali, e que ela está com cócega, e o Shen diz para ela só esperar um segundo, e Aiken volta nessa hora, e o Shen diz que parece que Aiken encontrou algo, e Gia pergunta como ele pode ter tanta certeza, e ele diz para olhar para ela, e que ela não tem intenção de chegar à terra, e que então ela está os dizendo para mergulharem, e o Shen e Gia mergulham atrás de Aiken. Após eles chegarem do outro lado, o Shen diz baixinho que parece que o 71 chegou, e ele diz para Aiken ficar ali e certificar de que o assassino não escape, e ele segura o braço de Gia e diz para ela esperar e olhar, e que aquela escada parece estragada, e que pode ser uma armadilha, e ele sobe sem usar as escadas, e ele diz que o 71 parece extremamente cauteloso, e que eles precisam ter cuidado, e ele puxa Gia, e o Shen e Gia ficam atrás de uma porta, e Gia pergunta se a fechadura da porta poderia ter um mecanismo, e o Shen diz que não tem certeza sobre a trava, mas ele conhece os hábitos do 71, e o Shen começa a abrir a porta, e uma metralhadora começa a atirar assim que a porta abre, e o Shen rapidamente protege Gia, e ele diz para eles esperarem até que as balas acabem. Após um tempo, as balas acabam, e o Shen e Gia começam a adentrar aquele local, e o Shen começa a caçar pelo 71, e já enquanto olha para a metralhadora, ela chama o Shen ali, e debaixo daquele pano, uma mão sai dali, e o 71 faz Gia de refém, e o 71 diz que se o Shen não quer que ela morra, é para ele colocar a arma no chão, e o Shen em pensamento se pergunta como ele sabia que eles iriam ali, e se seria o sistema de IA do médico, e o Shen tira uma lâmina das costas dele, e arremessa no 71, só que o 71 desvia com facilidade, e o 71 dá uma risada, e diz que como ele esperava, e que tudo aconteceu exatamente como previsto, e que o Shen o forçou a fazer aquilo, e Gia chorando chama por o Shen, e o Shen diz para ele parar, só que o 71 dispara na Gia, e a elimina ali, e o Shen grita por Gia, e começa a correr em direção do 71, e o 71 ri, e começa a
atirar em o Shen, e na previsão da IA, o Shen seria acertado em cheio, e o 71 diz que o Shen ia perder o controle das emoções e se tornou imprudente, e que aquele é o preço que o Shen paga, mas ele diz para o Shen não se preocupar, e que ele é a misericórdia, e ele vai enterrar eles dois juntos, e nessa hora, Aiken pula atrás de 71 para tentar arrancar o braço dele, só que 71 pega Aiken e diz que Aiken também faz parte da previsão, e mesmo com uma faca na cabeça, ele questiona se ela ainda está viva, e ele pergunta que tal mais algumas balas, e ele elimina Aiken ali, e ele ri dizendo que Aiken está morta, e o Shen pergunta se a IA do doutor está completa, e 71 pergunta quem sabe, e se será que ele tem superpoderes, e ele começa a rir, e o Shen diz que superpoderes, e o Shen diz que coisa boa que ele tem, e ele diz para o sistema reiniciar, e o Shen volta para o momento em que eles estão atrás da porta, e o Shen diz para Gia descarregar todas as balas da arma dela, e ele diz para ela fazer aquilo, e Gia pergunta o que o Shen está fazendo, e que eles estão lidando com um assassino, e o Shen diz para ela confiar nele, e ela descarrega a arma, e 71 continua achando que tudo vai acontecer como a IA previu, e no momento enquanto 71 diz que o Shen o forçou a fazer aquilo, Gia chama por o Shen, só que na hora que o 71 atira em Gia, ele pergunta o que, e se sem balas, e o Shen rapidamente chuta a cabeça do 71, e o joga para longe, e rapidamente o Shen dá um murro na cara do 71, e ele pula em cima do 71 para continuar o socando, e o Shen pergunta se o 71 não tinha dito que tinha superpoderes, e o Shen cheio de raiva diz para o 71 usá-los, e o 71 todo arregaçado diz que nunca disse que tinha superpoderes, e já em pensamento se pergunta se o Shen previu que o 71 atiraria, e que não faz sentido, e que aquilo não é apenas um chute, e que aquilo é previsão, e ela se questiona como aquilo é possível, e o Shen diz que o 71 usou o algoritmo de IA do doutor para prever múltiplas possibilidades para o futuro, e o Shen diz que tem uma coisa que ele não entende, e ele questiona que já que o 71 previu que eles iam ali, o porquê ele matou o Henry, e o 71 responde que não conhece esse cara gordo, e que o algoritmo de IA do médico sinalizou como uma ameaça de alto nível para a vida dele, e então ele eliminou ele para evitar problemas futuros, e o 71 pensa que se ele pudesse distraí-lo, ele teria uma chance de escapar, e o Shen pensa que o algoritmo do doutor, e ele questiona o quão longe no futuro ele realmente prevê, e que comparado com a reversão temporal dele, ele se pergunta qual será o verdadeiro futuro, e nessa hora o 71 prepara para correr dali, e ele diz que não vai encontrar o fim dele ali, e que ele vai acertar as contas com ele da próxima vez, e Aiken está na espreita, e o 71 nota ela, e Aiken o leva para dentro da água para o eliminar, e o 71 apenas grita, e Aiken o leva para o fundo, e já diz que Aiken vingou o mestre dela, e o Shen diz que a ameaça à vida que ele mencionou, na verdade estava se referindo a Aiken, e o Shen já começa a procurar pelo médico, e eles encontram uma porta com uma bomba grudada, e o Shen diz que surpreendentemente não é feito para proteger contra estranho, e que é um dispositivo projetado para impedir que o médico escape, e que quando o doutor tenta sair de dentro, ele será explodido em pedaços, e já fica em silêncio. Após um tempo, eles conseguem abrir aquela porta, e já diz doutor, e o doutor pula em Gia, e diz que o 71 o bateu, não o deu comida, não o deixou interagir com as pessoas, e que sem essas coisas, ele não consegue criar programas, e ele diz que não tem inspiração, e Gia diz que ele, e ela empurra ele, e o Shen diz que tudo bem, e que ele está seguro agora, e que eles vão tirar ele dali. 2 dias depois, Belloc diz que a missão foi grande sucesso, e o Shen diz que por causa de tudo que aconteceu, o Dr. Hoffman e a família Harriman se separaram, e ele finalmente aceitou o investimento dele, e o Shen diz que Belloc ganhou muito, e Belloc diz que quando o algoritmo do médico estiver totalmente desenvolvido, ele vai usar em áreas que podem realmente impulsionar o mundo para a frente, e o Shen diz que só espera que ele cumpra com a palavra dele, e não se desvie do caminho certo, e Belloc diz que quando chegar a hora, o Shen vai o impedir, assim como impediu os propagadores, e ele diz que a propósito, há alguns dias, uma mulher da classe baixa veio ver o Shen, e normalmente ele não conheceria alguém como ela, mas ela mencionou o nome dele, e também disse algo sobre ir embora, e ele pergunta se o Shen não vai vê-la, e o Shen pensa que Cassie, então ele vai até ela, e pergunta para onde ela está planejando ir, e ela diz o Shen, e ela já dá um abraço nele, e diz que ele desapareceu de repente, e que ela pensou que nunca mais o veria, e ele diz que para colocar o pesadelo dela, Padre ir atrás das grades, ele teve que tomar certas medidas, e ele pergunta agora como está a lesão dela, e para onde ela vai, e ela levanta a saia, e ela diz que além daquela lesão ali, ela está basicamente toda curada, e o Shen diz que com aquele padre pervertido indo embora, ela não precisa mais fazer aquelas coisas que ela costumava fazer, e ela abraça ele novamente, e diz que conhecer ele foi a melhor coisa que já aconteceu com ela, e ela começa a beijar ele, e tirar a roupa dele, e o Shen diz que embora os ferimentos dela estejam quase curados, ele questiona se agora não é um momento inadequado, e ela diz
para ele não se deixar desanimar por ela, e ela começa a tirar a roupa, e o Shen pergunta como ele poderia ser, e ela diz para ele que quer experimentar a parede dele, e o Shen diz que entende, e eles começam a se beijar, e eles começam a se divertir ali. No outro dia, Jia diz para o Shen acordar, e ela pergunta do porquê ele está dormindo ali, e ele diz Jia, e ela diz que reservou uma suíte presidencial luxuosa e esperou por ele a noite toda, e ela pergunta por que ele foi para aquele tipo de lugar, e dormiu sozinho, e que ele realmente gosta daquele tipo de quarto mal, e ela diz que preferência estranha, e o Shen permanece calado, e ele nota um pacote debaixo do travesseiro dele, e nesse pacote tinha uma carta de Cassie, e nela dizia: o Shen, estou tão feliz por ter te conhecido, mas no fim das contas, somos de mundos diferentes, não consigo me despedir de você, então não tive escolha a não ser ir embora assim, acredito que você possa entender, não se preocupe comigo, eu e meus amigos do orfanato encontramos o nosso próprio caminho para a sobrevivência, o destino nos uniu e esse fio não se rompeu, acredito que nos encontraremos novamente, amo você, Cassie. E o Shen diz a Jia que já está na hora dele voltar para a China, e ela pergunta o que, e que ela nem teve tempo de o apresentar aos amigos dela, e como ele pode, e o Shen abraça ela e diz que sempre há tempo para isso no futuro, e que nos Estados Unidos ela é a única amiga que ele tem, e que ele precisará que ela cuide dele no futuro, e ela diz que ele está dizendo que precisa dela. Já no avião, o Shen em pensamento diz que espera, e que também tem a senhorita Xiang na América, e que esquece, e que ela e Jia provavelmente não vão se cruzar de qualquer forma. 15 horas depois, Bei está em casa com poucas roupas, e ela pensa que manter a janela aberta ajuda na ventilação, mas também deixa a poeira entrar com facilidade, e que ela só esteve fora há 2 dias, e agora ela já tem que limpar de novo, e ela imagina o Shen chegando chutando a porta, e chamando ela de esposa, e dizendo a ela que ele chegou em casa, e que ele pularia nela dizendo que ela é vestida de forma tão sedutora, e que ele não consegue resistir, e ela diria que ela ainda não tomou banho, e ela diz o Shen, e que ela não, e ela fica toda vermelha feliz com os pensamentos, e nessa hora o Shen aparece, e pergunta não tem o que, e Bei se assusta com isso, e o Shen pergunta do porquê ela está vestida assim, e ela vermelha pergunta se ele é sozinho, e ela pergunta se ele não tem nada para cuidar na América, e porque ele voltou de repente no meio da noite, e o Shen descreve os acontecimentos subsequentes como uma forma de retribuir Mary por salvar a vida dela, e Bei diz que por ela, e que ele passou por tantos problemas, e o Shen diz que ela, e porque ela está vestida assim, e não está dormindo a essa hora, e ela diz para ele não olhar para ela, como se ela fosse uma garota assustadora, e que ela estava limpando, e ficou muito quente, e o Shen fica feliz, e Bei fica toda vermelha, e ela diz que afinal, não havia ninguém em casa, e quem diria que ele voltaria no meio da noite, e que aquilo é tão estranho, e o Shen pergunta que a verdadeira questão é do porquê ela não fica em casa e descansa adequadamente, e ela diz que na verdade é assim, e que naquele dia, e Bei e Xin se encontram, e Bei pergunta quem é ela, e o que ela quer, e como ela tem a chave daquela casa, e Xin diz que a mãe dela a mandou limpar para o professor Wu, e ela também diz que como não tinha ninguém em casa há um tempo, ela deveria abrir as janelas para arejar, e Bei diz que então ela é aluna dele, e ela diz que aquelas crianças deveriam ir para a aula, e que deixe aquelas coisas para ela, e Xin pergunta se sério, e que ela não se importaria que Bei a ajudasse, e Xin pergunta quem é ela exatamente, e Bei vermelho diz que ela, e que ela só é uma boa amiga do professor dela, e Xin pergunta se o professor Wu com certeza tem muitos bons amigos, e que agora ela entende, e que ela está tentando impressionar o professor enquanto ele está fora, e ela diz que tudo bem, e que ali está a chave, mas se a mãe dela perguntar, é melhor Bei dizer que ela fez todo o trabalho, e o Shen suspira, e diz que aquela garota é Xin, e Bei diz que ela deveria agradecer a Xin, e que graças a Xin, ela pode ajudar ele com essas pequenas tarefas, e que ela só vem à noite quando tem tempo, e que o trabalho dela durante o dia com a irmã dela não é afetado, e o Shen diz que ela ainda está doente, e que ela precisa descansar, e que o ancião Tu disse especificamente para ela se concentrar na recuperação, e ela pensa que é precisamente porque ela está ali, fazendo algo relacionado a ele, que ela pode encontrar paz e espírito, e o Shen agradece e diz que está feliz, e ele pergunta se a irmã dela sabe que ela está correndo por ali até tarde da noite, e Bei diz que é a irmã dela e que ela não sabe, e que não tem nada a ver com ela, e Bei pensa que ele diz que está feliz, e que então ele gosta mesmo dela, então ela se aproxima dele, e ela diz que na verdade ela não quer sair, e ela se imagina beijando o Shen, e o Shen pergunta o que ela disse, e que ele não ouviu bem, e Bei fica irritada com os pensamentos que ela estava tendo, e ela em pensamento e em lágrima, ela pensa que ele a rejeitou, o que significa, e ela pensa que ele não gosta dela, e que não há futuro para eles, e o Shen realmente não viu claramente, e Bei cai no chão, e o Shen grita por ela, e diz que parece que ela ainda está doente, então meia hora depois,
O Hua diz que agora Bei está dormindo e que ela está bem por enquanto, e ela diz para o Shen que eles vão conversar lá fora, e o Shen diz a Hua que a pequena Bei está correndo por ali tarde da noite enquanto ainda está doente, e que ela realmente precisa de alguém para ficar de olho nela. E Hua diz que desde que ela acordou e descobriu que ele a levou para o tratamento médico, Bei está assim, e que ela não poderia fazer nada, e o Shen diz que então o Hua está dizendo que o fato dele impedir dela limpar antes desencadeou a reação dela, e Hua diz que de qualquer forma, ela só pode concordar com ela, e Hua pergunta, e ele, e como vão as coisas nos Estados Unidos, e se correu algum período. Depois de o Shen ter narrado uma série de eventos subsequentes, Hua diz que nunca esperou que tanto acontecesse, e ela vermelha pensa que o Shen é realmente incrível, e que depois de tudo que ele passou, ele ainda consegue falar sobre tudo com tanta calma, e ela sente que, e ela pensa que Bei ainda está doente, e que não é hora de pensar naquelas coisas, e Hua diz que a propósito, se ele não estiver ocupado nos próximos dias, ela pergunta se ele poderia dar uma passada para ver a Bei, e que a presença dele pode ajudar a recuperação dela mais rápido, e o Shen diz para ela não se preocupar, e que ele vai. No outro dia, Bei acorda e diz que aquela é uma cama em casa, e o Shen com o café da manhã na mão, pergunta se ela esqueceu e que ela desmaiou de repente ontem, e ele diz para ela ir, e que o café da manhã está pronto, e Bei diz que ele a rejeitou ontem e agora está fazendo aquilo, e ela pergunta o que ele quer dela, e o Shen pergunta se não é óbvio, e que ele vai fazer o café da manhã dela, e ela diz que não vai comer, e o Shen pergunta por que ela está com tanta raiva, e o que há de errado, e ela diz que não há nada de errado, e que ela não vai comer nada que ele fizer, e o Shen diz para Bei para ela parar de ser teimosa, e mesmo que ele não saiba o porquê, se ela comer, ele a considerar um desejo, e ela pergunta se há algum desejo, e ela concorda, e ela toda feliz diz que ele disse. Depois do café da manhã, o Shen e Bei estão no banho, e ele diz que então é isso que ela quis dizer com desejo, e Bei diz que ouviu dizer que para salvar, ele ficou em uma piscina cheia de bile de cobra venenosa por vários dias, e ela diz que aquela é a única maneira de poder recompensá-lo, e Bei começa a tirar a parte de cima, e ela gruda nas costas de Shen enquanto chama por ele, e ela pensa que quando ela estava na escola, ela costumava assistir aqueles filmes com apenas 2 ou 3 atores, e agora chega aquilo, e ela pensa que acha que é hora de derramar o óleo essencial nela, e então usar aquilo, e ela diz que está bem, e o Shen diz a ela que não está aguentando mais, e Bei toda vermelha e tonta diz que então ela, e o Shen se vira e chama por ela, então ele nota ela no chão com o nariz sangrando, e o Shen grita por ela, e Bei está desmaiada no chão. No dia seguinte, Bei diz que ontem foi tão vergonhoso, e que ela realmente desmaiou de novo, e ela diz que de jeito nenhum, e que ela precisa se recompor, e ela enquanto olha uma roupa no manequim, ela diz que normalmente ela se veste muito casualmente, e que o Shen sempre a trata como uma criança, e que ela precisa mudar, e ela se imagina com aquela roupa, e o Shen dizendo muito bem mulher, e que ela chamou a atenção dele com sucesso, e ela diz que não, e que ela ainda não está pronta, e ela toda perdida em pensamentos, ela diz oh meu Deus, não, e ela diz que não aguenta o Shen, e por favor, seja um pouco mais gentil, e uma atendente fica apenas observando o Bei, e nessa hora, Yurong aparece ali, e pergunta se Bei acabou de dizer o Shen, e Bei pergunta quem é ela, e aquela atendente diz senhorita Wu, e Bei pergunta se a senhorita Wu, e Yurong chama Bei de irmãzinha, e pergunta se ela ainda está fingindo, e pede para Bei entrar, e Bei segue Yurong. Após elas sentarem, o Yurong fala para Bei dizer simplesmente se ela é o novo amor de Shen, e ela questiona se Bei foi ali para se mostrar para ela, e Bei diz que não, e que não é o que a senhorita Wu pensa, e que ela não queria fazer nada, e que a senhorita Wu entendeu mal, e Yurong em pensamento se pergunta se um mal entendido, e que olha para os olhos dela, e que ela não parece estar mentindo, e ela se pergunta que truque aquela menina está fazendo, e Bei diz que o nome dela é Hua Bei, e que ela gosta muito de Shen, e que ele é particularmente bom com ela, e ela foi ali só mudar o visual dela para chamar a atenção dele, porque ele não parece ter nenhum interesse nela, e Yurong lembra da vez que o Huanbing pergunta a ela se ela acha que é todo mundo, e que ainda há 2 outras mulheres com sobrenome Hua fora, e que ela ainda não chamou elas, e Yurong pensa que mulheres com sobrenome Hua, e que ela é uma das mulheres que Li Huanbing diz que não foi chamada, e Bei diz que a propósito, desde que ela encontrou Yurong, ela tem algumas perguntas que ela gostaria de fazer a Yurong, e Yurong pergunta o que ela quer perguntar, e que ela não pode garantir que será de muita ajuda, e Bei diz que fez algumas pesquisas, e quando a senhorita ele conhece Yurong, ela age como se estivesse enfrentando um inimigo formidável, e Bei diz que achou que deveria ter um lugar especial no coração de Shen, e certamente ela deve conhecê-lo bem, e Yurong diz que tão jovem, mas ela fala tão bem, e Yurong diz que não diria que conhece o Shen completamente, mas pode dizer que eles estão muito em sincronização, e que tudo sobre eles estão em harmonia, e Bei diz que ótimo, e ela diz a Yurong que só queria saber do que o Shen normalmente gosta, e se música, jogos, livros, e que qualquer coisa serve, e Yurong em pensamento pensa que aquelas perguntas
pergunta, e que na verdade, e que ela não conhece nenhuma delas, e que com Bei perguntando assim, ela também realmente quer saber, e Bei diz a Eurong se será aqui, e Eurong a corta e diz para ela sentar ali, e Eurong diz que não quer esconder dela, mas ela realmente não sabe a resposta para a pergunta de Bei, e que a maneira como Bei a pergunta a faz ter empatia, porque é como se o Shen pudesse ver através dela, e que ela não tem segredos nenhum para ele, mesmo que ela tenha investigado os antecedentes dele, e ela acabou sendo inconsequente, e quanto ao que ele realmente gosta, ela diz que sinceramente ela não sabe de nada, e Bei diz que vê, e Eurong diz que aqueles momentos de sincronia entre o Shen e ela não fazem diferença, e que na opinião dela, o que os homens se importam não é nada além de poder, dinheiro e mulheres, e que ela tem certeza de que o Shen não é exceção, e Eurong pensa que dinheiro, e que o Shen ocasionalmente há da dezenas de bilhões, e que ela tem certeza de que a riqueza dele supera aquilo, e que há mais mulheres ali do que ela pode contar com as duas mãos, e poder, e que ele tem laços sólidos com a família de alto escalão, como clãs Li e Liu, e que no exterior ele tem conexões com príncipes catarianos e princesas monegascas, e que ela até ouviu dizer que ele estava prosperando na América há pouco tempo, e ela preocupada se pergunta se aquele bad boy com o que ele realmente se importa mais, e Eurong pega nas mãos de Bei, e diz a ela que de agora em diante não a chame mais de senhorita Wu, mas sim de irmã Rong, e que de agora em diante ela não vai tratá-la mais como uma de fora, e Eurong diz que espera que Bei possa unir forças com ela, e juntas elas possam encontrar a solução para aquele problema, e Eurong pergunta se é certo, e Bei pergunta o que, e Bei a chama de senhorita Wu, e que é aquilo, e Eurong diz que já que elas duas amam profundamente o Shen, e elas querem descobrir com que ele se importa e do que ele gosta, e Eurong questiona por que elas não trocarem informações de agora em diante, e também chega de a chamar de senhorita Wu, e que é para ela se lembrar, e que de agora em diante a chame de irmã Rong, e Bei diz irmã Rong, e Eurong pensa que Li Huanbing, na tentativa de formar o próprio grupo da Huanbing contra ela, conseguiu atrair a maioria das mulheres de Shen para o lado dela. Embora ela não queira brigar com Huanbing, ela só tem uma aliada, a terceira jovem, o que sempre a deixa em desvantagem, e que aquela garotinha não deve cair nas mãos de Li Huanbing. Enquanto isso, enquanto Eurong e Bei discutem as preferências de Shen, do outro lado, um homem diz que recentemente a divisão externa da família deles enfrentou alguns contratempos, resultando em perdas bastante significativas, mas após os ajustes da divisão doméstica nos últimos 2 meses, especialmente depois de liderar o primeiro ataque contra a supercompetição interna, a resposta pública foi excelente e até o topo concedeu concessões políticas, e ele fala como ditado, depois de alcançar o extremo, chega ao ponto de virada, e que naquele exato momento a família Jing deles tem reunido a combinação perfeita de momento favorável, vantagens geográficas e condições harmoniosas, tornando o momento ideal para aproveitar aquele impulso para a expansão global, e portanto o anúncio é que a partir daquele momento ele será exclusivamente responsável pela divisão externa, enquanto a divisão doméstica será gerenciada por Jing Huilong, e Jing Huilong pensa que, ou seja, os recursos à disposição dele serão 100 vezes maiores do que antes, e ele pensa que o Shen, e que ele não vai deixar ele sair impune, e que Huanbing será dele para sempre, e ao mesmo tempo, na casa de Li Huanbing, o Shen e Huanbing estão se pegando. Depois de um tempo, o Shen está bebendo água, e ele diz que está nublado, e Huanbing está dormindo ao lado dele. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí embaixo, e se estiverem pelo celular, peço que hype um vídeo para poder ajudar o canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.